Olá, então vamos continuar nossas lives de leitura aqui no livro de Gênesis 49, no capítulo 50, nesse dia de hoje, 17 de janeiro. Amém? Prosseguindo na leitura aí, anual de 2025, para que nosso ano seja um ano mais de leitura bíblica, como em muitas igrejas estão aplicando, que este ano é ano de santidade, né? De leitura da palavra. E vamos ver se é realmente isso que várias denominações estão aplicando. Ano de santidade e ano de leitura da palavra. Porque tem muita diferença. Você divulgar, você fazer a marketing todinha, você fazer cartazes e colocar na frente das suas casas, na frente dos seus stories, né? No WhatsApp, nas suas redes sociais até, dizendo que este ano para você, de 2025, é um ano de santidade, um ano de leitura da palavra. Enquanto as suas atitudes, as suas, o seu falar, não espelhe nada da Bíblia. Nem comportamento, nem no falar, nem no agir. Isso é você ser provado pelo que você faz ou pelo que você diz que vai fazer. Se for para você um ano de leitura e de santidade, você vai aplicar isso. A sua vida não vai sair este ano de maneira nenhuma palavra torpes, maus comportamentos. Amém? Então vamos dar continuidade aqui no livro de Gênesis. Capítulo 49, capítulo 50. Finaliza o livro de Gênesis no capítulo 50. Porque Gênesis tem 50 capítulos. Isto neste dia 17 de janeiro. E vamos passar para o livro de Êxodo, com capítulo 1. Por quê? Porque são 3 capítulos por dia. Então vamos finalizar o livro de Gênesis com esses 2 capítulos finais e vamos iniciar o livro de Êxodo com o primeiro capítulo. Êxodo, ele tem 40 capítulos. Então finalizamos hoje, dia 17 de janeiro, o livro de Gênesis, iniciando o livro de Êxodo. 17 de janeiro. 17 dias. Você, se você ainda não pegou na sua Bíblia Sagrada este ano, e se diz ser salvo, se diz ser crente, se você é tocador, que canta no coral, e não tem paixão pela leitura da palavra de Deus, comece a rever onde está fundamentado a sua fé. Comece a rever que aquilo que você faz ou canta ou toca é para você ou é para agradar o coração de Deus. Porque se for para agradar você, desista. Desista, porque você não vai muito longe. Sem santidade, como muitos estão agregando, e sem a palavra, não vai. Amém? Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, seja conosco nesta leitura. Dia 17 de janeiro. O mês está findando. O primeiro mês de janeiro. O primeiro janeiro de 2025. Está indo embora. E é só um. Só há um janeiro. Todos que disseram que comprometeram em ler a tua palavra este ano e não conseguiram pegar, muda o coração dessas pessoas. Porque muitos querem ser multidão. Muitos não querem ser discípulos. E muito menos amigos de Cristo. Senhor Deus, faça a sua vontade. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Amém. Neste sábado, 18 de janeiro, haverá uma vigília na nossa congregação. O nome é a congregação Aliança com Deus, Poderoso Deus. Fica no Armando Mendes. Se você quiser ir, sinta-se convidado. Começará às 22 horas, neste sábado. E vamos até 1 da manhã. Amém? Se você quiser também o endereço de onde é, daria aqui um ponto de referência. Porque o nome da rua ainda não decorei, mas a antiga o nome eu sei. Fica no Armando Mendes, Rua L, antiga Rua L. Ponto de referência é do lado de um dentista popular, um prédio amarelo grande. Ele tem uns 3 andares esse prédio. É nessa rua. É nessa rua. Tá bom? Rua L. Não tem errado. Tá lá. A porta do templo é vermelho, né? Vermelho. E vai estar aberto esperando vocês às 22 horas. Aliança com Deus, poderoso Deus. Sob direção do Espírito Santo, é claro, mas sob a unção e autoridade do pastor Elias Reis. Amém? Pode ir lá para a vigília deste sábado, 18 de janeiro. Começará às 22 horas até às 1 da manhã. Amém? Vamos iniciar então aqui, finalizando o livro de Gênesis, iniciando o livro de Êxodo, que diz assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. Eu vou adiantar algo aqui muito interessante. Eu já perguntei de alguns irmãos e nem todos conseguiram me responder. Eu estou procurando resposta na Bíblia, na leitura, nos estudos das parábolas, nos estudos do Apocalipse. Jacó, ele gerou 12 filhos. Esses 12 filhos se deram por coluna de Israel. E todos os 12 foram descendendo os filhos e as tribos. Cada um formou uma tribo dos 12. Os 12 tribos. E Jesus, quando ele recrutou 12 discípulos. No livro de Apocalipse, fala dessas 12 tribos, que são dados, né, aos 144 mil, que irão pregar o evangelho do reino no dia do reino de Cristo, quando virá reinar na terra no milênio. Porém, dessas 12 tribos, uma não está lá no Apocalipse, que é a tribo de Dan. Pode ir lá, ler lá. Não sei se é pelos capítulos 18 ou é no final 20 e 21, mas está lá. Você vai ler 11 tribos, mas a tribo de Dan, ela não está lá. Não está. E aqui Jacó abençoa seus 12 filhos. E a tribo de Dan que se faz presente, até a dispersação dos judeus para a Babilônia. E ele vai abençoar, e você vai perceber e ouvir o teor da bênção
para cada um. Mas para Dan, ele dá uma bênção diferente. Logo você vai perceber por quê que ela não se encontra mais entre as 12 tribos. No livro de Apocalipse. Vamos lá? Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouve a Israel, seu pai. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminastes, subistes à minha cama. Por quê? Porque ele deitou como uma das concubinas de Jacó. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. E no seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Por quê? Porque no seu furor mataram varões e, na sua teima, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. O que aconteceu? Que a tribo de Simeão e Levi, aliás, esses filhos, Simeão e Levi, eles fizeram algo maluco em Israel. Né? Lemos, e foi dito que eles fizeram uma loucura em Israel. O que quer dizer? Eles pegaram, se vingaram da irmã que foi estuprada pelo filho de Siquém, né? E fizeram com que eles circuncidassem, porque era cultura, não era cultura, era uma lei que Deus deu a Abraão, e ele fez toda essa nação circuncidar para poder casar a filha de Jacó com este príncipe. Eteu, se não me engano, mas nós já passamos por isso e lemos. Então, no seu secreto conselho, sem tomar conselho com seu pai ou com outros seus irmãos, Levi e Simeão, né? Levi e Simeão mataram os príncipes, os reis e toda aquela nação, tacou fogo, saqueou os bois e tudo, e saíram de lá. Então, eles agiram com violência. E Jacó, ele não abençoa, mas ele amaldiçoa. E diz que Simeão e Levi seriam divididos em Jacó, ou seja, seriam divididos entre as tribos, seriam divididos no meio do povo de Israel, dentro do povo de Israel, dentro da família de Israel, eles seriam divididos, ou seja, espalhados. Que lá na frente, realmente Levi não tem herança. Deus o toma suas espadas, Deus escolhe a tribo de Levi para servir no templo. Levi não vai manejar mais espada. E Simeão seria também espalhado. Ou seja, Levi não tem herança dentre os filhos de Israel. Porque o Senhor é a sua herança. O Senhor é a sua segurança. O Senhor é a sua prosperidade. O Senhor é o seu pão. O Senhor é o seu sustento. Então vamos ver isso no decorrer do livro de Êxodo. Levi não tem herança. Então eles foram realmente espalhados. Por quê? Porque Jacó amaldiçoou. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Acompanhe a leitura diária. Quando a gente chegar lá, você vai ouvir o que Jacó abençoou e amaldiçoou, vai prosseguir nas gerações. Ou seja, a língua da gente e a bênção e a maldição tem poder. Ela segue. Ela se cumpre nas pessoas que ela caiu. Seja daqui a 10 ou 15 anos. Mas vai se cumprir. Amém? Então vamos para Judá. Judá,
A ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Aí já está dando alusão de Jesus, que o Salvador, o legislador de Israel, viria dele, da tribo de Judá. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo do tributo. Dan, então vamos para a tribo de Dan. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan julgará o seu povo como uma das tribos. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Aqui está dando a alusão que a tribo de Dan seria uma tribo traidora. Ela ia trair o povo de Israel. Ela ia se rebelar. Os danitas iam ir contra as leis de Deus. Como diz aqui, ó. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde aos calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ou seja, fala de traições. É por isso que, quando Jesus veio, tinham os saduceus que não acreditavam na ressurreição, tinha os fariseus que ensinavam que servia a Deus, que amavam o próximo, mas eles não faziam nada do que eles diziam. Tinha os hipócritas, que realmente eram como as serpentes. Bando de mentiroso, que levou o povo de Israel a não aceitar o Messias prometido aqui, nas bênçãos de Jacó. É isso. Por isso que Dan não é contada no Apocalipse. Ele não aparece lá. O nome dele nem é a sua tribo. Porque ele seria como a serpente mentirosa. Ia proferir falsas palavras. Ia contra tudo o que é de Deus. Continuando. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Neftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Josué é um ramo frutífero. Aliás, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e aborreceram. Seu arco, porém, susteve-se no forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo, que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Aleluia! Irmãos, pegue esta bênção e aplique na sua vida. Leia de novo, com fé. Põe sobre a sua cabeça, no seu coração, nas suas testes, nos umbrais da sua porta. Leia. Vamos ler novamente. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima,
com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Aleluia! As bênçãos de Deus, elas não morrem. Aplique isso na sua vida. Abençoe sua família, no nome de Jesus. Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã, comerá presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mare, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Irmãos, vemos algo aqui a respeito da morte. Jesus diz nos evangelhos que ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque alguns dos discípulos, Pedro, Tiago e João, viram Jesus se transfigurando. Viram Jesus no corpo em glória. Eles ficaram tão pasmados que Pedro abriu a sua boca e começou a falar leseira, dizendo que: Mestre, é bom que estamos aqui. Façamos uma tenda para ti, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Ou seja, Deus é Deus de vivos. Então, quando ele fala aqui que Jacó expirou e foi congregado ao seu povo, ele desceu à sepultura, mas não morreu. O corpo, sim. O espírito voltou a Deus e a sua alma para o seio de Abraão. Por isto que foi possível Moisés estar com Jesus, Elias ali aparecer com ele na transfiguração, porque eles estão vivos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Adore esse Deus de vivo. Adore esse Deus de vida. Adore esse Deus vivo. Quando morre, o pecador, nos seus delitos e pecados, diz que vira uma estrela e vai aplaudir. Mas a sua alma, para onde foi? Bem? Então é muito sério a eternidade. Se você não tem noção do que é a eternidade, procure começar a ler a palavra de Deus. Porque ele criou o homem para ser eterno. Matusalém, como eu disse nas lives passadas, viveu 669 anos. Não chegou nem perto da eternidade que Deus criou o homem. Para sempre. Mas, como o homem pecou e do pecado abriu porta para a morte, este é o nosso fim. Morrer, voltar ao pó. Se você crê, será salvo. Se você não crê, já está condenado. É a morte, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Ir para Cristo, ou ir direto para o inferno. Amém? 50. Capítulo 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Os médicos embalsamaram Israel e
cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Os egípcios o choraram 70 dias. Esses egípcios, toda essa geração passou. Toda geração no tempo de José passou. Depois se levanta uma geração que deu a Deus por esquecido. Eles ficaram e se esqueceram de Deus por 430 anos. E depois desse tempo, Deus se lembrou deles. Porque eles clamaram ao Senhor. Então Deus só se lembra daquele que procuram Ele. Amém? Não que Ele é injusto, não que Ele é mau, mas Ele ouve todos aqueles que o procuram, que se arrependem dos seus pecados. Ele escuta, Ele ouve, Ele atende e Ele responde. Aleluia. Tenha fé. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que estava do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez ao seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso, chamou-se o seu nome Abel-Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Mã. E vendo os moradores da terra, versículo 11, e vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome de Abel-Mizraim, Mizraim, que está além do Jordão. Tem uma letra Z, pode ser lido também, né? Abel-Mizraim. Mas eu li Abel-Mizraim. Então, presta atenção aqui nessa palavra. O primeiro pranto dos egípcios, foi a favor de Jacó, de Israel. O homem escolhido por Deus, o homem patriarca, pai de José. Homem de Deus. Posso afirmar assim. Homem de Deus. Os egípcios choraram por um homem de Deus. Aleluia. Pelos seus feitos na terra do Egito e pela grande mão que Deus salvou o Egito da fome de toda a terra. Um choro de benevolência, de gratidão e de alegria. Lá atrás não, mais na frente, os egípcios também vão chorar. E todas as nações da terra vão ouvir esses clamores. Principalmente ao arraial na Vila dos Hebreus. Esse clamor não vai ser nem de gratidão, nem de alegria,
nem de bênção. Vai ser de dor, de uma amarga dor. Porque Deus vai tocar em todos os filhos do Egito para mostrar que Deus lembrou do seu povo após 430 anos. Essa geração nunca falou desse Deus, nunca falou sobre este clamor, nunca falou sobre Israel. Mas eles tinham escrito em algum lugar guardado. E tudo eles escreviam. Mas a geração que surgiu depois de José, depois dessa geração desses egípcios, esqueceram da benevolência do que Deus fez ao povo do Egito. Então a Bíblia, ela é sombra do que acontece. Aqui é uma sombra deste clamor. E vendo os moradores da terra, que é os cananeus, o luto na era do espinhal, e disseram: este é o pranto grande dos egípcios. E por isso chamou o nome de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Depois lá na frente, eles ouviriam outro clamor. Mas não de um luto por Israel, por gratidão, por agradecimento que Deus fez ao Egito, mas pela dor do que Deus estava causando ao povo do Egito, por falta de fé, de não progredir o que Deus fez. Ou seja, era a ingratidão do povo do Egito. Subiu a soberba, Deus, né? Ensoberbeçou o soberbo, orgulhoso, se fazendo o poder de que o Egito crescera com a sua própria mão. E o que a gente leu que não foi assim que aconteceu. Escravizou o povo de Israel, esse povo que eles choraram por Jacó, por José, por 430 anos. E Deus faz a sombra deste clamor ao clamor dos egípcios com dor e perda dos seus familiares, dos seus primogênitos. Amém? Leia a palavra de Deus. Se você se encontrou com o livro de Gênesis, se você gostou do livro de Gênesis, leia de novo. Não é para retroceder nem parar na leitura. Continue lendo 3 capítulos por dia agora do livro de Êxodo. E se quiser ler de novo, leia, nem que seja um capítulo por dia de Gênesis. E você só vai aumentar o seu conhecimento concernente a esse Deus, que é o Criador do universo, o Criador de toda a terra e de tudo que está sobre ela. José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, e ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. E são os irmãos dele, né? Pensando que ele ia se vingar. Portanto, enviaram José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pago-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Ou seja, se cumpriu aí os sonhos de José. Os irmãos dele iriam dobrar seus joelhos diante dele, no sonho. Se cumpriu aqui. E José lhes disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Uma pergunta. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Toda a maldição que eles causaram para José, todo o mal que eles causaram para José, Deus
o transformou esta maldição e este mal em bem, para conservar o povo dele em vida. Tudo o que Deus faz é para bem. Todo mal que vem sobre você, toda maldição que vem sobre você, se você buscar o Senhor, Ele converte para o bem, para a conservação da sua vida e da sua alma. Aleluia. Agora, pois não temos, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele a casa de teu pai, ele a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Olha, aqui já estaria na terceira geração. Um Egito potente, um Egito poderoso, um Egito próspero, mas temente a Deus. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. O embalsamaram e o puseram no caixão do Egito. Então, aqui é a terceira geração. E vamos dar início ao livro do Êxodo, para nós compreendermos o final do livro de Gênesis para o início do livro de Êxodo. Não tenho noção de quanto tempo passa aí essa passagem de Gênesis para Êxodo. Sabemos que eles foram escravos no Egito. Aquela terceira geração, talvez na quarta geração, né, quando morreu a quarta geração, que seria dos filhos de Manassés, já todo esse povo já foram mortos, né, morridos, falecidos, né, por tempo de vida, e surgiu a outra geração nova, que não conheceu Deus de Jacó, porque foram esquecidas, não publicaram mais, não falaram mais, não conversaram mais, não se lembraram mais nas Escrituras, pelo bem e pela paz que estava esta nação. Tudo que está em paz faz com que nós esqueçamos de Deus. Para que lembrar de Deus? Estamos em paz, estamos prósperos, estamos com dinheiro no bolso, mas não podemos ser assim. Temos que lembrar que tudo que faz é Deus. E isto tem que se passar de pai para filho, de filho para neto, de filho para filho e assim por diante, para não esquecer de Deus. Amém? Então aqui é escrito o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Êxodo quer dizer e significa saída. Gênesis significa início, criação. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, os que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo por José falecido, e todos os seus irmãos. Isso é no livro de Êxodo. E toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: quem? O povo do Egito: eis que o povo dos filhos de Israel é muito,
e mais poderoso do que nós. Ou seja, a nação de Israel, só a nação de Israel, os filhos, já começaram a meter medo dos egípcios, porque eles não conheceram o Deus de José. Não se falou mais deles entre os egípcios. Eia! Usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós. E suba da terra. E puseram sobre eles maiorar de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Ou seja, se este faraó conhecesse o Deus de José, ele não havia feito isso. Mas sabe por que eles não conheceram? Porque, como diz aqui, o povo de Israel, o povo de Jacó ali, viveram tão bem, que eles se multiplicaram, cresceram e tinham paz. Estavam seguros. Mas não prosseguiram em espalhar essa fama desse Deus para o novo rei do Egito e para os novos egípcios que estavam ali. A história contada. Não deram tempo para eles. Por causa da multidão deles que estavam se multiplicando, meteram medo. Então, antes que o povo do Egito, com medo deles, criou toda essa falácia, que se houver guerra, eles poderiam se ajudar com os inimigos, começaram a escravizá-los. E o povo de Israel começou já a ficar com medo do rei do Egito, porque eles se esqueceram da aliança com Deus, se esqueceram de buscar o Senhor. A fé deles, era pouco, não tinha mais fé, de tantos que eles sofriam na mão dos egípcios. As parteiras poupam vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e a vide sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: e que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo, e se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Com a benevolência que as parteiras fez a Deus, Deus começou a abençoá-los. E por temer a Deus, Deus começou a abençoá-las. Estabeleceu casas, moradas. Então isso aqui é uma sombra do que acontece também no Novo Testamento, na vida de Jesus. O rei Herodes manda matar os meninos, com medo de perder o seu reino, seu reinado, a sua dinastia. O faraó manda matar os meninos, com medo de eles se multiplicarem, também perder o seu reinado, por meio das guerras, das alianças. Então, a Bíblia ela é completa. Ela se completa.
As sombras do que é do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. Aleluia. Logo, repito para você que a Bíblia não precisa de uma reforma. Não precisa ser reescrita para tirar algo que não te agrada. O livro de Romanos fala sobre homossexualidade, sobre homossexualidade. Que nesses últimos dias, o livro de Romanos, falando aos romanos, naquele tempo, Paulo estava vendo aquilo. Que homem se vestia com roupa de mulher, e mulher se vestia com roupa de homem. E que o homem querendo ser mulher, a mulher querendo ser homem. Dando a ênfase, apoiando a homossexualidade. E Paulo vem, no final do capítulo, diz que Deus não aprova isso. Que ele reprova e condena tanto aqueles que as praticam. Essas coisas, essas abominações. Ele condena os que praticam e também condena as que consistem a fazer, os que os apoiam. Se a palavra de Deus, esta Bíblia, ela precisa de uma reforma, pense bem no que você anda espalhando por aí, ou apoiando. Porque a Bíblia é imutável. O nosso Deus também é imutável. Amém? Então leia a Bíblia. Se você se deparou muito com o livro de Gênesis e quer recapitular, leia de novo. Porque Deus ele vai falar com você de uma maneira nova. Amém? Então aqui iniciamos hoje o livro de Êxodo. Nesse dia 16. 17 de janeiro, na verdade. 17 de janeiro. Que Deus te abençoe grandemente. E antes de finalizar esta leitura, quero abençoar a tua vida. Que assim Deus nos ensinou para abençoarmos uns aos outros, como Ele ensinou a abençoar o povo de Israel. Vamos lá, abençoar a sua vida. Repita, se puder. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Sinta-se abençoado agora. E leia a Bíblia. As pratique. Se ela falar com você algo que você está fazendo de errado, não peques mais. Jesus disse e nos ensinou como se libertar daquele pecado que nos aflige. Aquele pecado, muitas das vezes, de estimação, que você não consegue largar. Não precisa você fazer seminários de libertação. Não precisa você fazer congressos de libertação. Não precisa você ir para encontro com Deus. Por aí que essas igrejas acabam fazendo para arrecadar dinheiro e fundos, que não vai te libertar você de nada, se você não quiser. A única coisa que Jesus ensinou foi: não peques mais. O segredo para ser liberto é não pecar mais. E permanecer na fé, na palavra de Deus, orando e vigiando sempre para que a nossa salvação não seja roubada. Que Deus te abençoe nesse dia 17 de janeiro. Até a próxima leitura diária. Amém.